Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da lição dessa semana, que foi a lição número 8, cujo tema foi Planejamento para o Sucesso. O nosso texto que serviu como base para o estudo da semana foi Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Básico no estudo da semana foi o princípio de que precisamos nos organizar em nossa vida para que tenhamos a possibilidade, como vimos na lição de domingo, de ser fiéis a Deus. Em primeiro lugar, dentro do nosso planejamento deve estar a fidelidade a Deus, separando os dízimos e as ofertas de forma proporcional. Os dízimos não tem nem o que ver, são 10% da nossa renda. E a oferta que seja regular e ao mesmo tempo proporcional àquilo que Deus nos dá. Ao mesmo tempo, na segunda-feira, tivemos a oportunidade de perceber que o trabalho nos foi dado por Deus e por isso devemos ser diligentes dentro do trabalho com Ele. Na terça-feira, vimos a importância de se investir nos filhos, entendendo que os filhos são a herança do Senhor e que precisamos fazer um processo de investimento neles, para que eles cresçam sendo uma bênção para a família, para a sociedade e para a igreja. Na quarta-feira tivemos a oportunidade de perceber a importância de podermos valorizar aquilo que realmente tem valor. Um dos textos que nós lemos foi de Provérbios 22:1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e do que ouro. Por isso, vimos que a integridade dentro dos nossos negócios é importante. Ontem, tivemos também a possibilidade de perceber que temos que seguir as orientações bíblicas em relação ao nosso planejamento. Porque se não o fizermos, nós corremos dois riscos. De sermos negligentes em relação ao planejamento familiar. 2, que nós sejamos tão focados na questão do planejamento que entendamos que um planejamento é um fim em si mesmo e acabamos vivendo para as coisas desse mundo. Os dois extremos são extremamente perigosos. Uma posição de equilíbrio é importante dentro da vida. E hoje nós temos aqui pelo menos 4 textos que são apresentados pelo autor da lição, textos de Ellen White, todos eles que vão acrescentar luz àquilo que estudamos durante a semana. Se me permite, quero compartilhá-los com você. O primeiro deles, do livro Educação, na página 101, que diz assim: não pode ser adequado e nem completo a nenhum projeto de negócios ou plano para a vida que apenas compreenda os breves anos da existência presente e não tome providência para o interminável futuro. Ninguém acumula tesouros no céu sem que, por meio disso, sua vida na terra também seja enriquecida e enobrecida. Então, o que ela está dizendo aqui? Que nós devemos ter o nosso foco estabelecido no acumular tesouros no céu. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ela também está dizendo aqui para a gente que os nossos breves anos aqui de existência, eles não podem ser comparados com aquilo que o Senhor Deus tem para nós lá nas mansões eternas. Alguns já vão dizer de cara: tá vendo, pastor, eu não tenho que ficar preocupado com esse negócio, de ficar me planejando em termos financeiros, porque isso aqui, nada disso aqui é para nós. Não, mas ela vai dizer: mas ninguém que tenha o olhar fixo na Nova Jerusalém vai viver de forma negligente aqui nesse mundo. Aquele que vive focado na Nova Jerusalém também vai ter a oportunidade de planejar a sua vida financeira aqui nessa terra, para que possa também experimentar aqui as bênçãos de Deus. Porque, é claro, o Senhor Deus deu todos os recursos a nós para que, através deles, nós também pudéssemos abençoar a sua obra e a pregação do Evangelho. Para isso, um processo de planejamento é muito importante. O segundo texto, também do livro Educação, agora na página 96, diz assim: aquilo que se acha na base da integridade comercial e do verdadeiro êxito é o reconhecimento da propriedade de Deus. O Criador de todas as coisas é seu proprietário original. Somos seus mordomos. Tudo que temos foi confiado por ele, para ser usado de acordo com a sua direção. Afinal, os recursos são dele. Ou seja, o reconhecimento de que nada do que a gente tem aqui é nosso. Não somos donos de nada. Mas temos uma grande responsabilidade. Porque como estamos gerenciando aquilo que pertence a Deus,
Quando o Senhor Jesus chegar, ele vai pedir contas. O que você fez com o que eu dei para você administrar? Lembre-se da parábola que Jesus contou sobre o homem que foi viajar, dividiu seus bens entre os seus servos e um deles, ao invés de administrar esses bens, enterrou os seus talentos. Quando o Senhor chegou e pediu contas, ele ficou profundamente chateado com aquele homem e ele foi banido para as trevas, onde havia choro e ranger de dentes. Ou seja, é uma questão de salvação o sermos fiéis na administração daquilo que pertence a Deus. Um outro texto ainda, também do livro Educação, na página 188 agora. A pressão para sustentar a nossa família pode nos levar a pensar que nosso trabalho seja apenas para prover renda. Mas temos também que participar da grande comissão de Jesus aos seus seguidores. E mais do que isso, não que todos sejam chamados para ser pastores ou missionários no sentido comum do termo, mas todos podem ser colaboradores dele, levando as boas novas aos seus semelhantes. A todos, grandes e pequenos, com muito ou pouco estudo, idosos ou jovens, é dada a ordem: ide por todo o mundo. Como podemos fazer isso? Uma das razões, ou um dos meios que podemos fazer parte da grande comissão é também sendo fiéis a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos presentes em boa parte do mundo. Como é que nós conseguimos manter a estrutura da igreja e a expansão do evangelho? Através dos recursos que vêm para ela. Então quer dizer que se eu não for fiel nos meus recursos, o evangelho não vai se expandir? Vai, porque a igreja é de Deus e Deus, de um jeito ou de outro, vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas até para que tenhamos um caráter semelhante ao de Cristo, capazes de poder participar da obra de Deus, somos chamados a reconhecê-lo como Criador e, de tal forma, participantes também na missão dele de poder salvar, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. E, finalmente, o livro Educação, página 190, o último texto, diz assim: precisamos seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida, fazer o melhor que pudermos no trabalho que está mais perto, entregar nossos caminhos a Deus e observar as indicações da sua providência. Essas são as regras que asseguram a orientação certa na escolha de uma carreira. Ela aqui está falando sobre a questão de escolhermos, e principalmente quando vamos trabalhar com os nossos filhos, ajudando-os a poderem escolher carreiras que possam fazer com que eles tenham não apenas os recursos para poder sobreviver, mas que possam também ser relevantes dentro do reino de Deus, na expansão do reino e na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando pensamos nisso e levamos em consideração exatamente esses princípios, eu repito aqui esses princípios. Olha, ela diz, fazer os nossos caminhos, ou fazer o melhor que pudermos no trabalho que está mais perto, entregar o nosso caminho a Deus e observar as indicações da sua providência. Nós vimos nessa semana vários princípios da palavra de Deus sobre a própria questão do planejamento. Amigos, não tem como a gente chegar no caminho errado se a gente estiver seguindo as orientações dadas por Deus e sua palavra. Deus não mente. E se somos tão prontos a observar outros princípios da palavra de Deus, por que não seguirmos os princípios que falam sobre a questão do planejamento? Eu realmente quero orar junto com você, pedindo a Deus para que Deus possa ajudá-lo a colocar em andamento esses mesmos princípios. Olhe comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e tem planos maravilhosos para a nossa vida. Ajuda-nos a seguirmos os seus planos, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Amanhã estaremos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Cuidado com a cobiça. Vai valer a pena esse estudo, pode ter a certeza. Eu estudo a lição. E você?